O apóstolo Paulo, quando foi realizando suas viagens missionárias, ele foi escrever uma carta para a igreja de Gálata, da Galácia. E lá na igreja da Galácia, Paulo, na sua carta, ele falou algo importante, que ele disse que o evangelho que ele pregou, ele não aprendeu de ninguém, ele não precisou ir fazer escola para poder aprender, ele recebeu pela revelação do próprio Jesus. Ele está falando isso para defender o seu apostolado, porque os outros apóstolos também não foram em escola, eles aprenderam pela revelação de Jesus. Claro que nós hoje não temos mais a revelação, né? Revelação cessou, canônica está aí, 66 livros, acabou essa história. Nós temos hoje a iluminação para compreender o evangelho. Mas nessa carta Paulo falou o seguinte, ele disse, quando foi em Jerusalém visitar a igreja lá, ele viu Pedro, viu Tiago, que eram os principais líderes da igreja, e pediram uma coisa para ele, para eles não se esquecerem dos pobres. E Paulo disse que se esforçou para cumprir essa solicitação. E não é tanto que você depois vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja de uma região rica da Grécia, e fazendo uma coleta naquela igreja, para poder enviar para os irmãos pobres lá da Judéia. E Paulo disse que essa coleta já está sendo feita em muitas... Eu não gosto desse microfone sem fio por isso. A coleta estava sendo feita lá por esses irmãos lá, muitos lugares. Em muitas outras regiões, ou seja, a igreja se preocupava com os irmãos pobres. Irmãos, a igreja, claro, não foi fundada para isso. A igreja não foi fundada para cuidar de pobres, enfim, a igreja foi criada, foi fundada por Cristo, para ser representante de Cristo na terra, para levar o evangelho, para ajuntar, através da pregação do evangelho, o povo eleito, o povo salvo, através da pregação do evangelho. Só que quando a igreja vai cumprindo o seu papel de pregar o evangelho, inevitavelmente vai criando comunidades. E aí quando a igreja cria essas comunidades, como uma que nós estamos vendo aqui, e tantas outras que tem por aí sim, a necessidade de se observar os irmãos necessitados da igreja, para não deixá-los desamparados. E o texto que eu quero ler nesse momento, é lá em Atos 2, Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e na comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a se reunir no pátio de Salomão, do templo, aliás, partiu o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aí eu pulo lá para o capítulo 4, verso 34 e 35, ele diz a mesma coisa. Não havia pessoas necessitadas entre eles, ou seja, no meio da igreja, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocava aos pés dos apóstolos, distribuía a cada um segundo a sua necessidade. Ok. Então, pessoal, o que a gente vê nesse texto que a gente acabou de ler? A igreja sendo igreja. Uma igreja que prega o evangelho, que anuncia a salvação, mas uma igreja que se preocupa com os irmãos pobres da igreja. Você vê ele dizendo, ó, não havia nenhum necessitado na igreja. Acabamos de ler. Tinha pobres na igreja? Sim. Mas necessitado? Não. A igreja sempre vai ter pessoas pobres. Mas é inadmissível, numa igreja de Cristo, que se diz de Cristo, ter pessoas passando necessidade. Por quê? Porque é um dos principais trabalhos, principais papéis da igreja, é assistir à necessidade dos irmãos. O povo chegou a vender casa, terra, propriedade, levar o dinheiro, entregar nos apóstolos, e apóstolos
junto com os diáconos lá, viam os necessitados e iam direcionando aquele recurso que entrava na igreja para socorrer cada irmão necessitado de acordo com o que um precisava. Se o irmão estava precisando de R$100, era necessidade, era a água que estava, o papel da água que estava vencido, eles davam. Era o papel da energia que estava vencido, o irmão não tinha condição de pagar, estava atrasado, eles ajudavam. Era o dinheiro para ajudar num exame que o irmão tinha que fazer, e o irmão não tinha condição de pagar, eles mandavam. Eles iam ajudando os irmãos de acordo com a necessidade que os irmãos tinham. Aí eu aprendi uma coisa, irmão, nesses 15 anos, hoje nós estamos celebrando 15 anos do ministério. Que se nós sermos igrejas, não servirmos uns aos outros, para socorrer a necessidade dos irmãos, nós podemos ser qualquer coisa nessa terra, menos igreja de Cristo. Eles pegavam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, irmãos. Aí os apóstolos faziam o quê? O que é que os apóstolos faziam? Comprava Land Rover? Opa, o dinheiro dos dízimos e das ofertas entraram. Vamos comprar Land Rover para o apóstolo, pastor? Vamos viajar para a Disney, R$60 mil, $10 mil, $12 mil. Vamos viajar para a Disney. Não! Dava o salário de 150 mil pastor, de 90 mil pastor. Não, irmão. O povo era socorrido. Isso é um papel importante da igreja, irmãos. A igreja precisa atentar para a necessidade dos pobres e necessidade da igreja. Então dito, antes, é bonita a igreja ir lá no centro, né? Ver lá o pessoal que mora na rua, fazer um sopão, levar cesta básica, tirar foto, colocar no Instagram e levar sopão para aquelas pessoas, é bonito. Mas a gente só pode fazer isso, ir lá no centro, lá, socorrer as pessoas que estão morando na rua, levar sopão para eles, depois que os de casa tiver com a barriga cheia. Eu, Jardel Fernandes, servo de Cristo, não vou pegar o pão que é para dar para o meu filho, deixar ele com fome e levar para dar a outra pessoa. Eu posso até levar para ajudar outra pessoa, mas sabendo que o meu filho está alimentado. Eu não vou deixar meu filho com fome para pegar o pão e dar para outra pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Que a prática do amor começa em casa. Se não começa em casa, Marcelo, o resto é hipocrisia. Por que as igrejas arrecadam milhões, pessoal? Para construir prédio de luxo. É bom ter um prédio próprio, estou doido para sair do aluguel, quem dera. Aparecer um terreno aí e rapidinho nós levantamos um prédio aí, vamos fazer. Mas arrecadar milhões, você já prestou atenção? Eu fiz questão de mostrar o bazar da igreja. Muitos aqui doaram, veio doação de Brasília, veio doação de Santa Catarina, veio doação de outros lugares do Brasil. Está tudo lindo lá dentro. O pessoal, pastor, que coisa linda, vocês comparam essas coisas novas. Eu falei, não, irmão, foi doação que veio de fora. E está ali. Ninguém vai pagar nada para levar. Cada pessoa tem o direito de se beneficiar com 2 peças. Todo domingo a gente faz isso. Agora a gente mudou para toda a Santa Ceia, porque estava tendo pouca coisa. Você viu o tanto de comida que os irmãos chegaram e tinha ali? Você vai ver o tanto de comida que vai ter depois aqui para nós jantar. E que vai sobrar, é comida boa. Que vocês não vão pagar nada. Isso nos torna melhor do que ninguém? Não, isso não torna melhor do que ninguém, irmão. Nós estamos apenas tentando, no meio de tanta apostasia, no meio de tanta corrupção e tanta exploração, estamos apenas tentando fazer um pouquinho só, olhar para a igreja dos apóstolos na Bíblia e ver o que eles fizeram para tentar fazer aqui. Eu sei que é impossível fazer do jeito que eles fizeram, é impossível, não tem como, mas pelo menos um pouquinho a gente tem que tentar fazer. Nós somos imperfeitos, nós não somos a igreja verdadeira, somos parte dela. Tem muita igreja bíblica espalhada pelo Brasil, pelo mundo por aí. Nós somos pequena parte dela. Mas eu estou fazendo questão de colocar isso aqui, irmão, porque eu era empreendedor. Está ali o Francisco. Levante a mão aí, Francisco. Meu conhecido desde menino. O irmão e eu só sei o apelido dele. Como é o nome dele? Eu não vou chamar pelo apelido. Hã? É o Eduardo, né? Eu não vou chamar o irmão pelo apelido aqui, né? O Eduardo. Esse cara me conhece desde criança, eu conheço ele desde criança. Ele sabe que eu era empreendedor. E que eu fechei a minha empresa para começar esse trabalho. E tem ficado claro, irmãos. Eu chamei eles dois porque eles dois são visitantes, eles não são da igreja. Eles podiam dizer, vamos desmascarar esse careca safado. Mas tem tantos outros aí lá de Madalena, o pastor Calbi, o Chico,
o Adailton, irmãos, conheceram o nosso passado de empreendedorismo. E que a gente fechou a empresa para começar esse trabalho. E não foi para tornar esse trabalho uma empresa para enriquecer as custas dele, não. Foi para fazer a obra que Deus mandou a gente fazer. E por que Deus quis dessa forma, irmãos? Porque Deus queria ser glorificado. Porque a glória de muitos ministérios estava sendo só para os homens, Patrick. Estava sendo só para os pastores, só para os líderes. E Deus queria, não, eu vou botar vou mandar ele abrir mão de tudo que ele tem para colocar lá, para a glória ser para mim. Para a glória ser minha. Para ele não transformar a minha igreja num comércio, numa empresa, num negócio. E assim, irmão, Deus me ensinou. Tem me ensinado nesses 15 anos de caminhada e tem colocado homens e mulheres de Deus sérias do nosso lado. Estou com a minha esposa. A gente fazer esse trabalho dessa forma. Pregando o evangelho e arrecadando recursos sem pedir. Você que já veio culto aqui há muitos anos, você vê que a gente não pede dinheiro. Podíamos pedir oferta? Podia, é bíblico. Mas não pedimos. Dízimo, isso acabou do nosso vocabulário. Dízimo é da lei, não é da graça. Assim como o sábado, circuncisão e outras coisas. Mas arrecada dinheiro para cuidar do povo. E eu estou colocando isso aqui, irmão, porque eu pedi para Deus uma coisa. Que eu queria que esse culto fosse para a glória dele. E eu quero que esse culto seja para a glória de Deus. E esse culto, para ser para a glória de Deus, a gente tem que espelhar o que está na Bíblia, para Deus ser glorificado. Então, o que a igreja fez? E por que a gente consegue fazer isso? Tem igreja grande que diz, não, nós não conseguimos colocar cantina de graça, não conseguimos colocar bazar de graça. Como que a igreja pequena e pobre consegue? E uma igreja rica, milionária não consegue? Porque tudo é organização, tudo é o querer fazer. Tudo é o querer fazer. Se você quer fazer do jeito bíblico, da forma correta, você faz. Se você não quer, você inventa desculpa. E assim a gente vai, sendo criticado, sendo mal compreendido. E as ofertas que vocês dão, que eu mostrei no começo. Tem QR Code ali, tem outro QR Code acolá. Tem irmãos que ligam pedindo o número da conta e manda oferta, manda contribuição, vai entrando, a gente vai direcionando do jeito que Paulo disse aqui, do jeito que está escrito aqui em Atos, que Lucas registrou. Procurando as necessidades e direcionando de acordo com a necessidade que cada um tem. É isso que a gente vai fazendo. Então, eu queria ler esse texto e tantos outros mais, nesse culto de hoje, para deixar claro para a igreja e para todos que estão assistindo esse trabalho, estão começando a ver esse ministério agora, que essa obra aqui não é uma empresa, não é um negócio, aqui é parte da igreja de Cristo, e nós vamos continuar dessa forma até o fim, em nome de Jesus. Então deixa essa palavra aqui para a reflexão de vocês. Então igreja é isso, irmão. Igreja é a gente, só que eu não vou vender minha casa, meu carro e trazer para cá para ajudar para os irmãos, eu não vou fazer isso. Por isso que eu disse, é impossível fazer do jeito que eles faziam naquela época. Eles estavam fugindo de um lado para o outro para não morrer. Então se eles não vendessem, Davi, o governo ia tomar de qualquer jeito. Mas não precisa eu vender. Mas eu posso pegar sempre um pouquinho. Nós podemos pegar sempre um pouquinho e ajudar. Aí esse pouquinho que a gente ajuda vai fazendo muito. E a gente vai colocando no lugar certo para ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Aí vai se cumprir igual aqui, Massim, meu vaqueiro, que vai ter pobre na igreja, mas não vai ter necessitado. Porque a igreja, nós, vai suprir a necessidade desse povo. E eu estou falando isso aqui, irmão, para glorificar a Deus e agradecer a cada um de vocês. Porque isso só é possível porque Deus tem usado cada um de nós, cada um de vocês, tá bom? Vamos louvar mais aí uns louvores aí. As meninas do coral, se prepara, tá? Daqui 15 minutinhos vocês já estão prontas para vir para cá, em nome de Jesus.